Bom, eu vou fazer agora, então, uma pergunta para os três, que vão ter 10 minutos para responder e comentar as exposições iniciais. Quem quiser fazer perguntas, pode começar a escrever e entregar ali para o Paulo, que está ali à esquerda de vocês, em pé, e ele vai passar aqui para mim. A minha questão para os três é a seguinte. Essa questão de definição do que é público é complicada, porque como o Marcon lembrou muito bem, mesmo a TV comercial, no final, ela é pública também, porque quem paga é o público. Então, tanto a TV chamada estatal, que é financiada pelo Estado, quanto a TV pública, que é sustentada pelas empresas comerciais e pelos anúncios, as duas, no final das contas, são pagos por nós, porque o cidadão paga imposto e depois o cidadão paga o preço da publicidade na compra do produto. Então, eu acho que não é pelo financiamento que a gente vai conseguir diferenciar o que é público e o que é estatal e o que é privado. Eu acho que o que realmente define um tipo de TV e outro tipo de TV é quem controla. Se quem controla é o Estado ou se quem controla é o público, digamos assim. Na minha concepção, o melhor modelo mais próximo de TV pública que existe é o modelo americano, da TBS. Por quê? Porque 70% do capital que é usado na PBS vem de doações do telespectador. O telespectador paga voluntariamente para poder ter aquele tipo de programação a que todos os três referiram, que é uma programação diferente, que diferencia da TV comercial. No tempo que eu morei nos Estados Unidos, eu pagava mensalmente, porque eu queria, não era obrigado, ao contrário do que é na Inglaterra, a minha mensalidade para a TV pública, porque eu queria que meus filhos tivessem uma programação de qualidade que a TV comercial não oferecia. Minha questão é, primeiro, se vocês concordam com essa premissa de que a TV mais pública que existe é aquela que é controlada, não só porque o público paga, mas porque o público exige determinada programação, ou não, se isso é o que definiria uma TV pública, ou se isso não é relevante. E a segunda parte da pergunta é se vocês acham que no Brasil será possível um dia existir uma televisão que seja financiada e efetivamente controlada pelo público, porque na PBS o público também controla qual vai ser a programação e o nível de qualidade da televisão. Vamos inverter a ordem, começar com o Marcon, depois a Tereza, depois o Eugênio. Bom, eu diria sim para as duas questões embutidas na pergunta do Carlos Eduardo e também não vou me estender muito na resposta. Eu acho que, efetivamente, o ponto central é quem paga a conta e quem manda, quem pode pisar no tubo ou não pisar no tubo do financiamento de uma instituição dessa, né? E isso, sempre que a instituição depende do governo integralmente, a chance do governante pisar no tubo é real. A menos que haja, como em algumas instituições, a gente tem um exemplo muito poderoso aqui em São Paulo, que é a FAPESP, que tem determinado em lei qual é o percentual de recursos que essa instituição recebe. A FAPESP é um modelo vencedor, né? Ele é resultado de uma longa luta dos cientistas paulistas, de um longo processo de aperfeiçoamento, e hoje é um centro de excelência. Mas tem recursos significativos. E há todo um sistema de distribuição, controle, avaliação desses recursos que não depende da decisão de nenhum governo, né? Tem uma gerência, tem uma administração, tem uma gestão muito rigorosas. Eu acho que nós temos que caminhar, sim, para que a sociedade pague a conta da comunicação pública, né? Eu diria que acho que é difícil a gente imaginar a curto prazo que o público como um todo seja capaz de se mobilizar para voluntariamente contribuir para o sustento da comunicação pública, botando a mão no bolso e pagando todo mês algum tipo de taxa voluntária. Mas acho que nós temos que ir nessa direção. Para que a gente faça isso, é importante, em primeiro lugar, prestar um serviço de qualidade. Quer dizer, ter uma diferença que faça com que as pessoas se sintam dispostas a fazer esse tipo de ação. Isso não elimina, na minha visão, a necessidade do Estado ter a sua participação. E dessa participação ser, digamos assim, determinada e não sujeita a chuvas e trovoadas.
O terceiro ponto de financiamento que é possível existir, que na Fundação Padre Anchieta vem crescendo significativamente, também tudo lá é um processo, nada começou agora, é a possibilidade da prestação de serviços para entes do governo, que não o executivo, ou entes do executivo, para projetos específicos. E eu cito exemplos, nós temos lá a prestação de serviços para instituições como Tribunal Superior Eleitoral, STF, Procuradoria-Geral da República, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Secretaria da Educação. Isso é um caminho de se obter recursos para sustentar a comunicação pública e, ao mesmo tempo, de exercer aquilo que eu acho que distingue a comunicação pública da comercial, que é uma missão. No nosso caso, a Fundação estabeleceu isso no artigo 3º do seu estatuto de uma maneira muito clara. A definição da missão da Fundação Padre Anchieta e de seus veículos é a de contribuir para a formação crítica do homem para o exercício da cidadania. Eu acho que é uma definição suficientemente genérica para encaixar muita coisa aí dentro, mas também suficientemente restritiva para deixar claro que uma porção de coisas, e eu não vou citar exemplos, não são qualquer contribuição à formação crítica do homem ou ao exercício da cidadania, e são apenas a busca de audiência, a busca de resultado, né, o crescimento do alcance da mensagem a qualquer preço, não importa o que estiver sendo exibido, e a subordinação à regra do mercado, que faz, se algo está dando certo, todos fazem aquilo porque aquilo está dando certo. Então eu acho que sim, e acho que nós vamos caminhar para isso. Quer dizer, eu pelo menos creio que lá na Fundação Padre Anchieta, na TV Cultura, nós estamos discutindo isso, formas de aproximação para com o público e de oferta dessa ideia, quer dizer, de que se nós fazemos uma TV que faz bem, nós precisamos da ajuda do público para assegurar os recursos necessários para continuar fazendo isso. Seja por intermédio da pressão legítima junto ao Legislativo, ao Executivo, para que se obtenha mais recursos, seja efetivamente também pela própria doação voluntária, né, que não é uma praxe brasileira, né, mas que eu penso que em relação à programação infantil da TV Cultura e às classes C e D, que são as classes que carregam, digamos assim, o forte do nosso alcance, da nossa audiência na programação infantil, eu tenho a impressão que, por uma série de relatos, digamos, pontuais, a gente tem essa visão de que o público considera a TV Cultura a emissora mais comprometida com a ética e com a credibilidade, a que melhor contribui para a formação do homem, para a educação, para a cultura. Isso são dados de pesquisa aqui do Instituto Datafolha junto à população da Grande São Paulo. Então, isso me faz supor que se oferecer isso de maneira, digamos, consequente, consistente, é possível conseguir alguma parte dos recursos e, de preferência, de maneira crescente, por parte da adesão do público a essa missão que a comunicação pública tem que ter e que a gente, na TV Cultura e na Fundação, procura alcançar. Obrigado, Marcon. Tereza. É verdade, Carlos Eduardo, que no sentido de que a fonte de dinheiro somos nós, sociedade, todas são públicas. E no caso da TV comercial, há uma outra, no Brasil em particular, há uma outra forma, né? Você disse, ela é financiada pela sociedade na medida em que paga a publicidade, né? E também, na medida em que o custo da publicidade está embutido. Por uma outra via, que é uma prática corrente no Brasil, que é a distribuição farta de verbas publicitárias, né, pelos governos, né, verbas oriundas dos nossos impostos, né? Eu estou falando de publicidade que é distribuída à TV comercial também. À TV comercial. Então, nesse sentido, ela é mais, embora financiada também diretamente pelos recursos da sociedade, nesta a sociedade não apita, né? Olha, eu quero essa programação infantil
mais cedo, mais tarde, ou não estou gostando, nessa sociedade não apita. Então, nesse sentido, concordo com a sua definição que um diferencial fundamental é controle, né? Acho que controle, participação na gestão da qualidade ou do conteúdo. Acho que isso diferencia TVs públicas das TVs comerciais. Embora a questão do financiamento também é relevante. Mas partindo da premissa que se iguala, ambos são públicas, né, no sentido de que vem de nós, é na TV pública que tenha mecanismos, instrumentos efetivos de representação da sociedade, com efetivo poder de interceder sobre juntar a programação, a produção, a linha editorial, a qualidade da informação e dos conteúdos culturais. A TV pública tem, né, dimensões diversas na sua programação, e os instrumentos de representação, todas as TVs públicas têm, alguns com variações, alguns mais efetivos, outros menos efetivos, diferentes formas de nomeação, de origem, de indicação, mandatos, etc., mas são uma forma que atravessa a experiência internacional, são os conselhos de representação, e hoje, como dizíamos aqui todos antes, participação muito mais direta da sociedade, o telespectador terá, a partir das novas tecnologias, ele terá condições de apitar muito mais diretamente sobre a condução das TVs públicas. Financiamento é isso, acho que você perguntava, eu acho o modelo da PBS muito interessante, acho que fala-se muito no Brasil em BBC, mas TVs públicas no Brasil, porque eu acho que é uma pluralidade, né? Não existe assim, sabe, uma TV pública, temos várias TVs públicas, e o PBS nada é mais do que uma articulação de um conjunto, né, de TVs não comerciais, para dizer assim. Me perdi. Então, sim, mas nunca chegaremos, nunca poderemos, eu acho que tão cedo, criar uma cultura da contribuição espontânea. Aqui, por exemplo, São Paulo, acho que a TV Cultura já tem um prestígio, uma credibilidade, que lhe permite chamar uma sociedade de São Paulo uma contribuição espontânea. Eu acho que ela construiu já essas condições. Mas o Brasil, na sua diversidade, na sua variedade, nós temos problema de cultura, e problema da nossa imensa desigualdade, né? Eu acho que ainda é difícil. Acho que em todas, a PBS também conta com recursos orçamentários, né? Eu acho que o Estado deve estar presente, sim, acho que em quase todas ele está presente. A BBC, o cidadão também está, o Estado não está diretamente, mas é o recurso público indo diretamente para a BBC, sem passar pelo orçamento federal, mas a fonte é a mesma, né? Isso lhe dá mais autonomia, é verdade, porque não passou no controle do orçamento federal, do governo central. Então, o Estado ter participação é importante, porque eu não acho que aí está o problema. Desde que sejam criados os mecanismos para que ele não faça disso, do aporte de recursos orçamentários, uma condição para querer manipular, controlar e fazer aquilo que Eugênio Tão muito bem apontou, que é uma apropriação, uma partidarização do instrumento que é público, né? Mas as TVs públicas, mesmo as que contam com maior ou maior volume de recursos orçamentários, como dizia Marcum, atravessam problemas de financiamento em todo o mundo. Então, eu acho que o caminho é assegurar recursos orçamentários e, de preferência, aqueles não controláveis, por exemplo, contingenciáveis pelos governos, mas, ao mesmo tempo, as televisões têm, os canais públicos, chamemos assim, devem buscar sempre maior autonomia financeira
E aí entra esse caminho, por exemplo, que você falou, serviços. Nós também estamos construindo na EBC, a EBC Serviços, é uma área que é dirigida pelo José Roberto Garcês, veio da equipe do BUT, e ainda é o presidente da Radiobras, a empresa está sendo incorporada pela EBC, e é uma área para isso, ela terá clientes e prestará serviços a entes públicos e privados, a lei prevê, né? Entre eles governo federal, governos estaduais ou mesmo empresas privadas que queiram lá fazer uma produção de um vídeo, etc., para aportar recursos, receitas próprias que complementem isso, propiciem maior independência dos recursos orçamentários. Eu acho que esse é um caminho importante. Tentamos uma vinculação no Congresso, tentamos uma fonte de receita perene e não controlável, que é a formulação do deputado Walter Pinheiro, a contribuição ao fomento da comunicação pública, e representada por 10% do Fistel, um fundo, né, para o qual contribuem as teles, e que não é inteiramente utilizado, pelo contrário, tem menos de 50% de seus recursos anualmente utilizados em fiscalização das telecomunicações. Agora, o lamentável, né, nesse processo é que o tema da TV pública caiu, né, nessa coisa assim, lamentável, que eu acho que é o grau de radicalização da disputa política no Brasil, e a questão da TV pública acabou sendo vista não como a gente desejaria que fosse, né, uma questão de interesse coletivo, uma questão do aprofundamento democrático, um interesse de toda a sociedade, acabou entrando na disputa política, e a oposição entrou no Supremo, está questionando a validade dessa receita. Ela será importante, embora não seja tão representativa assim, em volume de recursos, mas ela seria extra-orçamentária. Estamos no aguardo da palavra do Supremo Tribunal Federal. Acho que acabei, né? Obrigado, Tereza. Eugênio? A partidarização, que não pode acontecer no conteúdo e na gestão das empresas públicas ou das fundações encarregadas de comunicação não comercial, também não pode ocorrer no debate sobre a televisão pública. Emissoras públicas de rádio, televisão e a integração dessas emissoras num sistema que absorva e potencialize novas tecnologias são uma necessidade da democracia, como escolas públicas são uma necessidade da democracia. Todas as democracias que nos servem de referência têm, de alguma maneira, sistemas de comunicação público. E mesmo no lado da comunicação comercial, essas democracias dispõem de marcos regulatórios que impedem distorções que ainda são admitidas na prática brasileira. A presença, portanto, de veículos de comunicação não comercial e a existência de regras que impeçam concentração de propriedade cruzada dos meios de comunicação e outras deformações, tudo isso atende ao aperfeiçoamento da democracia, atende à qualidade de interlocução entre os cidadãos, e não é bandeira do partido A, do partido B ou do partido C. De outro lado, os lamentáveis episódios de tentativa de aparelhamento dos meios de comunicação postos no âmbito da administração pública federal, estadual, às vezes municipal, são episódios suprapartidários. Há políticos, há quadros, há dirigentes partidários das mais diversas colorações ideológicas que são semelhantes nesse tipo de tentativa de aparelhamento. O embate que a causa da comunicação pública propõe, portanto, não é um embate entre esquerda e direita, entre situação e oposição. É um embate, e a palavra talvez não seja feliz, mas é uma escolha que se faz necessária,
entre a política que joga com o aparelhamento e a política que quer preservar e fortalecer o caráter público dessas instituições. Nisso eu chego à resposta que o Carlos Eduardo pediu. Sim, as emissoras públicas são públicas quando são controladas pelo público. Aí nós temos alguns pontos que merecem um pouco de atenção. A TV Cultura de São Paulo, por exemplo, tem o seu dirigente executivo, que é o Paulo Marcum, eleito pelo Conselho. Isso constitui um marco de assegurar a independência editorial. A EBC avançou nessa direção, mas me parece que poderia ter ido adiante, com mais poderes para o Conselho Curador. E da mesma forma, eu acho que o fato da EBC ser vinculada à Secretaria de Comunicação, portanto ao Palácio do Planalto, o que foi durante toda a minha gestão, foi vinculada ao Palácio do Planalto durante toda a minha gestão, portanto nisso não há nenhuma crítica pessoal a ninguém, é o arranjo institucional como ele ainda subsiste. Eu acho que essa vinculação é menos propícia a fomentar a independência editorial. Poderíamos ter soluções mais felizes. Acho que isso dialoga diretamente com o tema do controle público e da presença do público para controlar a administração, o espaço editorial e assim sucessivamente. Ainda um outro ponto que merece atenção são as televisões tipicamente estatais, como TV Câmara, TV Justiça, TV Senado e outras. Essas são tipicamente estatais, embora não estejam no Poder Executivo. A gente tende a fazer uma relação direta entre TV estatal e TV do governo. Se há uma TV que não pode ser do governo, são as TVs do Estado, para começar. Porque elas são do Estado, não são de governo. Mas deixando para trás essa confusão, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça e outras são televisões tipicamente estatais. E elas padecem de um problema, na minha opinião, que é o de ficarem subordinadas às mesas diretoras dessas casas ou ao comando do poder específico ao qual ela está vinculada. Então ela é, no limite, menos uma janela a serviço do cidadão para vigiar o exercício daquele poder e mais uma janela a serviço daquele poder para fazer a divulgação institucional e às vezes corporativa daquela casa, daquela categoria. Nós temos aí um limite a ser explorado. Eu também não estou dizendo que TV Câmara, TV Senado, TV Justiça não prestem serviços ao cidadão, serviços relevantes, o fato de nós podermos acompanhar certas sessões, certos julgamentos. Eu vi recentemente o julgamento do ProUni no Supremo Tribunal Federal pela TV Justiça, acho isso importante. Eu não estou aqui descartando que essas emissoras prestem serviço, mas eu estou chamando a atenção para um limite que nós precisamos observar. No limite, elas são uma ferramenta de divulgação desses poderes ou elas são uma janela a serviço do cidadão para vigiar esses poderes? Esse é um tema bom para ser considerado e ser pensado. Por fim, acho que ainda dentro do meu tempo, se eu não estourei, a Tereza fez menção, de forma feliz, às verbas publicitárias que os governos distribuem para os veículos comerciais. Eu acho que nós temos aí, poderíamos alongar essa discussão apenas em torno disso, um desequilíbrio da democracia no Brasil. É desproporcional o volume de dinheiro público que é jogado em emissoras comerciais, veículos comerciais. Isso favorece a criação de relações promíscuas entre poder político e os veículos de imprensa e de comunicação. Na minha opinião, não deveria existir dinheiro público para fazer anúncio de governo. É simples assim.
Eu sei que a posição posta dessa forma pode parecer chocante, mas quando nós estamos diante de uma situação em que a comunicação se faz necessária por urgência, por emergência, por interesse público, deveriam existir formas que não envolvessem o repasse de dinheiro público para veículos privados. Isso cria distorções tão graves que, exceções feitas aos grandes jornais, muitos jornais no Brasil dependem de verbas de governos para existir. Isso conspira contra a própria instituição da independência editorial no mundo privado. É uma relação excessivamente promíscua e que corrompe a independência editorial. E isso atenta contra o direito à informação do cidadão. Nesse sentido, essa relação de haver dinheiro público em veículos comerciais também distorce o fenômeno que nós tentamos discutir aqui. Então vamos passar agora para as perguntas do público e eu pediria que as respostas sejam as mais breves possíveis para a gente poder tentar atender a todas as perguntas que vieram. Para todos, como vocês avaliam a demissão do ex-editor da TV Brasil e as declarações que ele deu sobre as interferências que tinha sobre as matérias? Tereza. O que está acontecendo em relação a esse episódio tem a ver com o que eu mencionei antes, né? O tema da TV pública, usando a expressão do Bush, ele foi partidarizado, ele foi... ele caiu num campo de muita observância e de muita desconfiança, como dizer assim, eu acho que tem que ser observada mesmo a TV pública, ela deve ser vigiada. Quanto mais vigiada e exposta, mais confortável. Mas acho que tem um pouco a ver com essas desconfianças e essa exploração do tema pela luta política. Mas, resumidamente, é o seguinte, a demissão do Luiz Lobo é um episódio administrativo de uma empresa de comunicação, né? Como a gente vem dizendo... já foi dito exaustivamente, a Helena Chagas, diretora de jornalismo, apontou, eu não vou ficar assim fazendo comentários para desqualificá-lo, ele foi um excelente apresentador na TV Brasil, na estreia do nosso telejornal, mas ele apresentou limitações e inadequações para o cargo de editor-chefe do telejornal, resultou numa demissão administrativa. O que ele aponta... o que ele apontou pela mídia, depois de demitido, né, uma questão que ele nunca, acho estranho que ele nunca tenha levado, por exemplo, ao Conselho Curador, que é a instância adequada para apurar esse tipo de ocorrência. Até eu queria dizer que o Conselho Curador, ele vem à tona quando há uma causa pública, quando ele fez uma recomendação pública sobre um outro programa, o VerTV, mas ele não trabalha entre uma reunião e outra apenas. O Conselho Curador é atentíssimo e nos demanda informação e esclarecimento o tempo todo. Esse caso tomou notoriedade, foi uma denúncia que ele fez pela imprensa, né? E está entregue ao organismo adequado para fazer isso. É uma grande, acho que é uma grande oportunidade para a nossa experiência de controle social via Conselho Curador. O que ele aponta é que havia interferência no conteúdo do telejornal. O que fala sobre isso é o telejornal. Nós oferecemos links para todos que demandaram, colocamos à disposição, disponibilizamos na internet, de um conjunto de telejornais abordando o episódio que ele menciona, né? E isso, Folha de São Paulo, inclusive, recebeu todos os outros veículos, nós oferecemos, claro que o próprio Conselho Curador acompanhou todo esse conjunto de telejornais, onde ele menciona que é nesse caso da cobertura do caso dossiê. E eu acho que é isso, o Conselho Curador vai dar a sua palavra lá, é a instância. Marco? Só complementando, é o seguinte, quem quiser assistir os telejornais, verá que ali se fez jornalismo
estamos tranquilíssimos que, do ponto de vista do conteúdo e do equilíbrio, da objetividade do telejornal, ele é irretocável. Ele é plural, ele é equilibrado, ele segue a melhor prática jornalística. Eugênio, quer falar alguma coisa? Não. De novo para todos, qual a posição de vocês em relação ao projeto de lei que obriga a veiculação de programas independentes e regionais na televisão, tanto pública como privada? Isso vai acontecer? Marcum? Bom, vai acontecer se o projeto de lei virar lei. Né? Eu acho que o que se debate é a regulamentação de um artigo da Constituição. Talvez estejam misturando aí duas coisas. Uma que é o PL 29, que trata da TV a cabo, e o outro a regulamentação do artigo, eu sempre confundo, acho que é 223, não sei se é 222 ou 223. 223, é o 222 da Constituição, que estabelece, digamos, estímulos à produção independente e regional. Eu, como fui presidente de um sindicato de produtoras independentes de vídeo e áudio, Santa Cine, de Santa Catarina, sou signatário, antes de ser diretor-presidente da Fundação Padre Anchieta, de várias moções em favor dessa regulamentação. É um projeto que se arrasta há anos e que, por pressão das TVs comerciais e dos seus representantes no Legislativo, não é regulamentado. Né? E isso tem que ter, esse projeto, não é que não é regulamentado, desculpe, ele não passa nas comissões, ele fica, se arrasta, vai e volta. É necessário existir algum tipo de estímulo para esse tipo de produção independente, regional, para a produção nacional, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que o debate está colocado, já aconteceram alguns avanços, mas é preciso avançar mais. Nós não vamos ter um sistema de comunicação complementar, que envolva o estatal, o público e o comercial, se não houver uma mudança no modelo de produção. Esse modelo de produção centralizado, que transforma redes de comunicação em verdadeiros impérios, com toda a qualidade que esses impérios possam ter, ele não facilita a pluralidade nem o surgimento da inovação. Eugênio, quer falar? Não. Tereza? Tá bem, tá bom. Também para todos, vou começar pelo Eugênio. O governo não poderia criar mecanismos para que a população pudesse interferir nas emissoras comerciais, em vez de optar pela criação de uma TV pública, que corre o risco de não cumprir seu papel principal de ser gerida e não atender aos anseios da população? Existem mecanismos efetivos para a população, para a participação da sociedade, ou apenas a representação de uma pequena camada da população? Queria fazer menção apenas à resposta anterior da Tereza, mas muito rapidamente. Esse episódio que foi citado aqui, eu não gosto de discutir coisas personalizadas, assim, pessoalizadas. Isso empobrece o debate. Mas tem um fato muito importante. O Conselho Curador tomou uma decisão de apurar, de investigar, de ouvir as partes envolvidas e emitir uma opinião, uma decisão. E eu considero, como cidadão, de enorme interesse público a qualidade desse material que surgirá a partir do trabalho do Conselho. É a partir daí que a sociedade poderá aquilatar a importância do que aconteceu e a qualidade do que resultou dessa apuração. Eu não acho complicado quando surgem crises aqui e ali. Uma democracia não é boa ou má se ela tem ou não tem crises. Ela é boa ou má se ela tem processos, mecanismos, instâncias adequadas para a superação dessas crises. E isso vale, nesse momento, para todas as instituições encarregadas de comunicação pública no Brasil, e esse é um momento de grande interesse com relação à TV Brasil. Sobre os mecanismos que o governo deveria garantir, eu repito há muito tempo, as concessões no Brasil ainda funcionam muito mal. A discussão sobre
televisão pública, rádio pública, e eu repito aqui, falar de televisão pública pode ser perigoso, porque pode ser falar de um sonho velho de 50 anos, nós sempre temos que falar de projetos de comunicação pública tecnologicamente atualizados e potencialmente capazes de inventar novas formas de interação, quer dizer, isso envolve outras tecnologias. Agora, falar de tudo isso só faz sentido se nós temos no horizonte a possibilidade de alterar os atuais marcos regulatórios. Então, para dar uma resposta sintética para esse tema, eu acho fundamental que as concessões sejam regularmente avaliadas. Se é preciso existir canais para que a sociedade participe, de alguma maneira, da avaliação dos cumprimentos dos termos das concessões pelos concessionários. E isso é possível acontecer. Agora, isso não depende só do governo, depende bastante, mas depende do comportamento e de decisões no âmbito do Congresso Nacional. Trocando em miúdos, eu acho necessário que as concessões sejam regidas por termos de compromisso detalhados, bem mais detalhados, e que esses termos de compromisso sejam avaliados periodicamente com participação do cidadão. Já sugeri até que essas avaliações regulares tivessem espaço nos próprios canais que estão sendo examinados. Mas, enfim, é uma ideia que... Marcum, quer comentar? Não? Você quer? Essa pergunta, se eu entendi bem, ele pergunta se não é mais barato o governo intervir, exercer algum controle sobre as emissoras comerciais para que elas façam o que se espera das TVs públicas, ao invés de ajudar a manter as TVs públicas. Se foi assim a pergunta, eu acho que é mais ou menos. Eu acho de um custo muito mais elevado para a democracia os governos dizendo a cada TV comercial, olha, você é obrigado a fazer tantas horas de infantil. Você mas não é isso que ele diz. Ele diz se não podia criar mecanismos, o governo criar mecanismos para a sociedade interferir. É mais ou menos, eu acho que o Eugênio tá, não. Tá bem, eu entendi. Ele não está pedindo que o governo interfira, mas que crie mecanismos para a sociedade. Parece que ele falou assim, não é mais barato controlar as TVs comerciais? Não, ele nem fala em barato e caro, não. Então eu entendi mal. Mas eu acho isso é um custo elevadíssimo para a democracia. Eu entendi mal. Então, falemos de controle da sociedade. Aí eu acho que a experiência, assim, fala-se muito assim, não temos tradição, não temos uma cultura sedimentada de participação da sociedade na gestão de processos distintos, diversos, e não apenas nisso. Mas a cultura é um fazer, né? Que vem do exercício da cidadania, de avançar na experiência. Eu acho que o que o Eugênio menciona em relação ao Conselho Curador, eu acho que é importante, sim, esse é um teste importante que o Conselho do Curador e a TV Brasil vão passar nesse episódio, e eu acho que é positivo. Acho que nunca existirá uma TV pública que vai... Se o Conselho nunca tiver o que fazer, alguma coisa estará errada, estará congelada. Agora eu queria aproveitar a resposta, falar rapidamente sobre duas coisas que o Eugênio Butti disse. É verdade que o Conselho, uma diferença entre de estruturas jurídicas. O Conselho da Cultura elege o diretor executivo. Olha, nós estamos todos longe de achar assim, que a lei que saiu aí, decorreu da medida provisória, ela seja um marco pronto, perfeito e acabado. Acho que o sistema público de comunicação é alguma coisa que irá além da EBC, ele envolve um campo imenso, né, a relação com as outras TVs públicas, um conjunto de canais que estão por aí, a relação TV Cultura, TV Brasil. TV Cultura ela tem sua identidade própria, ela não vai se dissolver na outra estrutura que está surgindo, mas estamos no mesmo campo, teremos convergências e tal, as TVs todas que estão por aí. Então,
Então, o marco jurídico aí não é perfeito, mas acho que aperfeiçoamentos virão ainda. Então, Eugênio dizia, na EBC, não é o Conselho Curador que elege o diretor-presidente. Mas há uma outra diferença. O Conselho Curador pode, por exemplo, propor o afastamento de diretores depois de 2 votos de confiança. E só o Conselho Curador pode propor a demissão do diretor-presidente, né? Embora não seja ele que nomeie, seja o presidente da República. Segundo, o Conselho Curador é uma experiência em processo, né? A nova lei, a lei agora recentemente sancionada, ela prevê já, por exemplo, consultas públicas para a composição do novo conselho, ou seja, para a renovação do atual conselho. E muito rapidamente sobre outra questão mencionada, acho importante, é verdade, ele já escreveu sobre isso, eu respeito muito essa opinião. Foi a vinculação da EBC a SECOM, assim como toda estatal tem uma vinculação com o Ministério. Butti já disse, então, por que não o MINC e tal? Então, eu vou te dizer, na verdade, o bom mesmo é que não houvesse vinculação a nenhum ministério, entendeu? A solução jurídica possível de um momento, ela poderá mudar no futuro e nós esperamos que haja uma migração de formato jurídico quando o Congresso aprovar o projeto de lei que cria as fundações públicas de direito privado no plano federal, porque elas existem para os estados, com a Fundação Padre Anchieta, mas elas não existem no plano federal. E eu acho que é o formato ideal para abrigar uma TV pública. Mas há diferenças, por exemplo, com a Radiobras. O fato de o diretor-presidente não ser demissível pelo ministro da SECOM ou pelo presidente da República, mas proposto pelo Conselho Curador. Tem mandato também. O mandato do diretor-presidente da EBC e demissível pelo Conselho Curador, ele tenta ser uma garantia de independência e não subordinação às pressões que todos nós sabemos que governos exercem. O livro do Eugênio Butti é um relato de experiências nesse sentido. Agora, o que avança em relação à Radiobras é o mandato e a indemissibilidade pelo ministro. Mas, assim, não estou dizendo que está perfeito, eu acho que é uma construção, como eu disse, eu acho que a EBC é uma experiência, é um marco nessa caminhada da comunicação pública que vem lá desde Roquete Pinto, depois a gente passa o momento da cultura, o momento das estatais. Isso é um momento, eu acho que é um momento importante, mas ele não esgota a nossa experiência, temos muito que caminhar e aperfeiçoar. Tem 3 perguntas aqui para o Marcon, são todas factuais. A Fundação Padre Anchieta é entidade autônoma ou estatal? Bom, eu acho que o Eugênio Butti talvez pudesse responder melhor do que eu, porque ele é membro eleito do Conselho e uma das pessoas que manda na Fundação Padre Anchieta. A Fundação Padre Anchieta, é verdade, a Fundação Padre Anchieta é comandada por um Conselho Curador, no qual o governo não tem a maioria. As representações governamentais, que são institucionais, secretários de Estado, as representações institucionais de reitores de universidades, né, são complementadas por representantes eleitos da sociedade civil, eleitos pelo próprio Conselho com um mandato definido, e com 3 representantes da origem da Fundação, que são conselheiros permanentes, é o caso do presidente do Conselho, Jorge da Cunha Lima, do caso do Fábio Magalhães e da Lígia Fagundes Telles, né? Então, é esse conselho quem determina as coisas. O que há de relação entre o Estado, o governo do Estado de São Paulo e a Fundação Padre Anchieta sim, os recursos que o Estado aloca para isso por determinação legal. Mas são recursos esses que não têm uma determinação fixa e que, ao longo dos anos, vem se reduzindo gradativamente. A segunda pergunta é exatamente isso. A verba de manutenção da Fundação vem de onde? Então, hoje, em 2008, no orçamento de 2008, os recursos destinados pelo governo do Estado de São Paulo como manutenção, quer dizer, custeio da instituição, correspondem a 38%. 62% dos recursos são o que a gente chama de recursos próprios. Já está quase igual a PBS. Não estamos longe ainda. Esses recursos próprios significam projetos específicos de prestação de serviço para várias instituições, inclusive organismos do governo do Estado de São Paulo, mas, quer dizer,
em que você está prestando um serviço e recebendo por isso, recursos de apoio institucional, patrocínios, publicidade e também de Lei Rouanet e de outros projetos. Então, essa é a realidade hoje, né? Uma realidade onde, num certo sentido, eu diria que seria melhor que o governo tivesse uma participação maior, né? Que a gente tivesse um recurso mais assegurado para o desenvolvimento das atividades, mas, de outro lado, há uma enorme avenida de crescimento dos recursos próprios e é nesse caminho que a gente trabalha. E a terceira pergunta é: a sua prestação de contas da Padre Anchieta é encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado ou não? Claro que é. Para todos, começando com o Eugênio, a população brasileira tem interesse na programação da TV pública? Se não, esse interesse pode ser construído? Eu acho que isso aqui se refere, evidentemente, aos baixos índices de audiência que todas as TVs não comerciais costumam ter. Eu achei engraçado quando o Marcum disse que eu sou uma das pessoas que mando na TV Cultura, porque eu achei engraçado mesmo, mas tem um outro fundo essa minha reação. O Conselho, e é verdade, dos 47 membros, se não me engano, 21 são eleitos pelo próprio Conselho, e eu sou um desses, eleito pelo próprio Conselho. O Conselho elege o diretor-presidente, que é o Paulo Marcum. O Marcum escolhe com autonomia os seus diretores, e nós não participamos da gestão. Isso é muito importante. Portanto, mandar é um termo, por isso que eu achei engraçado. Foi só uma provocação. Mas assim, o poder emana do Conselho. Isso é real, isso é fundamental. Só um detalhe importante que é o seguinte: o diretor-presidente pode ser destituído a qualquer momento pelo Conselho. Pelo Conselho, exatamente. Temos o mandato, porém, até a página 12. Eu queria ainda, antes de entrar na pergunta, que eu depois vou pedir para você repetir a pergunta para não ficar muito distante. Eu queria comentar o comentário da Tereza sobre a vinculação da EBC. Em primeiro lugar, registrando o seguinte: eu acho que é um momento muito feliz a possibilidade desse diálogo que está havendo aqui. Eu estou cada dia mais preocupado com a preservação e o aprimoramento do nível de diálogo que nós precisamos assegurar no Brasil. Nós precisamos construir, a expressão não é gratuita, pontes de entendimento entre posições diferentes. E é só assim que a gente vai avançar, sobretudo em matéria de comunicação pública, porque há muita distorção em matéria de comunicação pública, e a questão da audiência vai me permitir comentar um pouco isso aí. A relação de vinculação de uma empresa encarregada de fazer jornalismo a um organismo como a SECOM, encarregado da propaganda do governo e da assessoria de imprensa do presidente, dá espaço para um conflito de orientação, por mais que as pessoas não queiram. Veja só, eu não estou falando da competência e da capacidade das pessoas envolvidas. Eu digo que o que mede a excelência da SECOM tem a ver com a imagem do presidente, tem a ver com a compreensão das causas do governo, tem a ver com o diálogo direto do governo com a sociedade. Isso, por definição, não é atividade jornalística. Eu não vejo, nem identifico, nem acuso qualquer má intenção nesse processo. Eu herdei uma Radiobras vinculada ao Palácio do Governo, administrei uma Radiobras assim e nós conseguimos avançar em algumas coisas, fracassamos em outras. Então não há aqui um comentário que seja dirigido a uma pessoa, não se trata disso. Institucionalmente falando, esse vínculo ficaria mais confortável se ele estivesse longe da agenda típica de governo que há no Palácio do Planalto, que precisa muitas vezes lidar com crises gravíssimas e que, em algumas ocasiões, pode opor o que a SECOM tem que fazer em relação ao que o jornalismo tem que fazer. Eu não digo que isso tornará o jornalismo impossível.
nem que isso afastará a SECOM das coisas que ela tem que fazer por atribuição legal. O que eu digo é outra coisa, é que isso gera conflitos, gera mal-estar. Um pouco desse mal-estar está na base ou no pano de fundo desse fato que suscitou a iniciativa do Conselho Curador para instaurar uma apuração aí. Então, é para isso que eu chamo a atenção. E eu acho que essa discussão é saudável e pode ajudar a que nós avancemos um pouco mais. Agora, acho que seria mais natural que a EBC ficasse vinculada ao MINC, ao Ministério da Cultura. Isso não significa que eu veja no Ministério da Cultura, nesse momento, a melhor escola de administração de jornalismo. Também não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de arranjos institucionais. Para isso que eu chamo a atenção. Imagino que eu tenha deixado isso claro, mas aproveito aqui a ocasião para tornar isso mais claro. Sobre a audiência, que eu acho... É melhor você repetir a pergunta? A questão da audiência foi inclusão minha. A pergunta é, a população brasileira tem interesse na programação da TV pública? Se não tem, como construir? Então, eu inferi que o motivo o fato de as TVs públicas terem baixíssima audiência. Isso. Nós temos no Brasil estruturas de emissoras de rádio e de televisão que ainda empregam muitas pessoas. Esses levantamentos são públicos, estão por aí. Produzem mal, produzem pouco e não são fiscalizados e acreditam que existem para agradar o governador, para agradar a autoridade. Isso é um problema no Brasil. Isso precisa ser enfrentado, porque se há alguma coisa que muitas vezes depõe contra a causa da comunicação pública, e repito, uma forma de comunicação necessária nas democracias, é o comportamento das próprias instituições que alegadamente prestam comunicação pública e não fazem isso, fazem propaganda de governo disfarçada de programas dos mais diversos tipos. Aí há desinteresse da população, na minha opinião, com toda a razão. Algumas instituições estão totalmente fora do caminho natural. Mas vamos pensar de outro lado. Há, na história da TV Cultura, casos esplêndidos de sucesso. Eu posso falar da programação infantil, mas posso falar de várias outras coisas. Acabamos de citar aqui o Roda Viva, um dos programas jornalísticos mais importantes do Brasil. Não é apenas a qualidade da audiência que ele tem, mas a importância daquele fórum, reunindo jornalistas de diversos veículos para entrevistar uma pessoa. Isso só pode acontecer hoje no Brasil em uma emissora de corte público. Nessas questões, o público tem sim interesse, e esse interesse muitas vezes se reflete na audiência. Mas aí a resposta para isso vem da competência com que essas instituições são administradas, do profissionalismo que existe ali dentro, da capacidade das direções de cobrarem os profissionais, de exigirem desempenho, de exigirem produtividade e qualidade desses profissionais. Portanto, é necessária uma gestão claramente pública, claramente impessoal, apartidária, voltada para o benefício do público, que esteja acoplada a uma comunicação de temática pública. Não há possibilidade de você trabalhar editorialmente um conteúdo na direção do cidadão se administrativamente a empresa é clientelista, tem cabide de emprego e vive para agradar as autoridades. A administração, nesse sentido, é inseparável da qualidade editorial. E aí, essa questão, essa dificuldade que existe, só pode ser superada pela competência administrativa, no melhor sentido da expressão. Tereza, quer comentar? Quero, rapidamente. Pois é, sem fazer aqui um paralelismo, só muito rapidamente, já que houve um diálogo aqui com o Genibuti, dizer assim, é verdade, eu já disse, o Ministério era melhor nenhum, e acho que vamos ter uma migração. Mas até lá, a cultura, por exemplo, você sugere ao MINC, que é o menor orçamento dos ministérios.
E o quê? Vamos fazer uma televisão mais culturalista vinculada ao MINC? Vamos apenas implementar as políticas culturais do MINC? Então, acho que tudo tem inconveniente, sabe? Agora, acho que, você sabe, você fez avanços inacreditáveis anos atrás, enfrentando dificuldades, mas fez avanços imensos e ninguém... Eu nunca passei pela Rádio Brás antes, mas eu conhecia a Rádio Brás antes, e as estruturas que você deixou, entende? Como eu falo, a nossa gestão é beneficiária, por exemplo, de uma Agência Brasil, de um canal Integração e da cultura, né? A cultura... Não está extirpado o vício. Os vícios não estão extirpados porque eles são entranhados, mas, sem dúvida. Você fez tudo isso sendo numa empresa de natureza estatal, destinada por lei a fazer comunicação governamental, e avançou. E não tinha um conselho curador, não tinha um mandato. Eu acho que nós podemos avançar aperfeiçoando o formato jurídico e a natureza jurídica da instituição que abriga a TV pública. Sobre a audiência, o interesse da população pela programação das TVs públicas. Eu acho que não é só a qualidade da programação, né? Tem coisas como, por exemplo, a distribuição da programação. No caso dos 4 canais da TV Brasil, tiramos São Paulo, os 3 canais têm infraestrutura sucateada. O Eugênio diz isso no livro dele, fez muitos avanços na gestão, mas não teve recursos para reequipar, né? Lidou com orçamentos apertadíssimos. O Rio de Janeiro também tem uma situação difícil e as emissoras estaduais estão, algumas, em situação lastimável. Isso também pesa na audiência, se você não recebe. Problema. Agora, acho que há uma crise de formatos. As TVs públicas precisam ser mais experimentalistas para descobrir como veicular conteúdos relevantes, sejam informativos, educativos ou de entretenimento, como veicular conteúdos relevantes em formatos mais interessantes, digamos assim. Eu acho que esse é um desafio que a gente precisa responder, e acho que também elas não estão vocacionadas para ser grandes produtoras e encontrarão o experimentalismo e essa resposta à busca de novas linguagens, de novos formatos, na medida em que aporta para si a produção independente, que hoje, graças às tecnologias, é riquíssima no Brasil. A experiência Doc TV, por exemplo, que é um programa fomentado pelo MINC, em que se produziu documentários de melhor qualidade, da melhor qualidade em todas as regiões do país. Na medida em que nós aportarmos a produção independente para dentro da TV Brasil, acho que nós vamos encontrar, a experiência mostra que nós podemos encontrar novidades, criatividade, inventividade. Acho que isso falta às TVs públicas para melhorar a empatia aí com o telespectador na questão da audiência. Bom, e credibilidade na sua dimensão informativa, fundamental, né? Eu acho que nenhuma TV pública deve se conformar com o traço, que é, na audiência, aquele valor que é abaixo de 1 ponto de audiência. Quer dizer, ou seja, aquilo que significa uma grande quantidade de pessoas, porque cada ponto de audiência, eu vou citar de memória, posso estar me enganando aqui nos números, mas representa 80 mil lares na cidade de São Paulo, é isso, Fátima? Na Grande São Paulo. E isso é muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não deve se subordinar à ditadura da audiência. Essa é uma outra questão. Quer dizer, as TVs comerciais produzem os seus programas com o olho no sobe e desce do Ibope, como se aquilo fosse aquele sinal que demonstra se o coração está batendo ou não num paciente terminal. Não tem que ser essa a política. Televisões públicas, como a PBS, por exemplo, tem menos audiência do que a TV Cultura. Né? A TV Cultura. Né? A média da audiência da PBS é menor do que a da TV Cultura. A TV pública do Canadá, e aí eu vou citar os dados de memória, posso estar me enganando, gostaria que depois, por favor, me permitissem corrigir se há um engano nisso, tem
se não me falha a memória, eu estive há pouco tempo lá, 8% de audiência e 3,2 bilhões de dólares por ano para produzir conteúdo canadense para os canadenses. O que eles fazem? Eles fazem uma espécie de barreira cultural à avassaladora presença da televisão norte-americana, que é vizinha, e que entra direto ali, e eles têm 8% de audiência. Obviamente é um outro país, onde o cabo tem uma outra presença, etc. Então eu diria apenas duas coisas. A primeira é que nós temos sim que nos preocupar em fazer a TV mais abrangente possível, mais eficiente possível, inovadora, atraente, sedutora, competente. Agora, para cumprir a missão. Obrigado. Outra pergunta para todos, começando com o Eugênio. A BBC se fez identidade nacional ao levantar o moral da nação durante a guerra. Como a TV pública no Brasil vai construir a sua identidade com a população? Eu acho esse paralelo, essa comparação extremamente difícil e pode nos levar a enganos. O contexto histórico é inteiramente outro. Na Europa, como no caso da BBC, as televisões públicas, já com as rádios públicas, aparecem no centro do novo espaço público, o espaço público como aquele produzido pela comunicação social. E até há pouco tempo, elas concentravam mais audiência e tudo mais. Várias funções acabaram sendo ocupadas pela comunicação pública. Havia na mentalidade política, na época, uma certa preocupação com o que ficou depois mais conhecido como a colonização do espaço público pelo capital, que queria dizer os critérios do capital, mal traduzindo os critérios comerciais, dariam a pauta, estabeleceriam o filtro daquilo que é conteúdo, daquilo que é informação dentro do espaço público. E essa mentalidade gera uma outra configuração. Então não dá para comparar. O Brasil adotou uma fórmula baseada na televisão comercial sem as restrições legais que, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que adotou a mesma fórmula, tem. E isso gera outras distorções no Brasil. Eu não sou simpático à ideia de que a televisão pública deve produzir uma identidade, ou deve resolver o problema da identidade brasileira. Aliás, eu acho que a própria expressão identidade nacional é talvez uma ideia datada, e nós tenhamos hoje que conviver com, sem enveredar por uma leitura ou uma vertente, na minha opinião, perigosa do multiculturalismo, sem enveredar por aí, nós temos que conviver com a ideia de múltiplas identidades que não sacrificam a ideia de nação, mas compõem uma ideia de nação. E é muito difícil falar em identidade nacional nesse sentido. O rádio, nos anos 40, trabalhava uma identidade nacional, construía uma identidade nacional, mas isso teve a ver com com outro período histórico. Eu queria simplesmente dar uma resposta, não quero enveredar por outros caminhos, mas dar uma resposta na seguinte direção. Não é função da televisão pública resolver a identidade nacional ou a identidade brasileira. A função passa por assegurar outros padrões de comunicação e de informação que complementem um espectro que não é inteiramente atendido pela comunicação comercial para tratar dos temas que estão aí na agenda. Obrigado, Eugênio. Eu recebi aqui um recado da organização de que nós precisamos encerrar. Ainda havia algumas perguntas que infelizmente não vão poder ser feitas. Eu vou dar então um tempo de 1 minuto, 1 minuto e meio para cada um fazer as suas considerações finais. Começando pela Tereza. 1 minuto. Não, queria novamente agradecer a todos, agradecer a vocês, agradecer os organizadores do Folha de São Paulo, Instituto Fernando Henrique Cardoso, companheiros de mesa. Eu acho que foi um debate excelente, acho que houve nele preocupações fundamentais, assim, tocamos nos temas centrais dessa questão,
E acho, como eu queria endossar o que disse Eugênio Butti, é preciso dialogar, precisamos continuar tratando disso. O sistema público de comunicação é uma construção de longo prazo e que envolve a todos, não há uma receita acabada, não há a pretensão assim, somos os, vamos fazer o modelo perfeito, etc. Então, o importante é manter essa discussão, acho que foi excelente, construtiva. Só tenho a agradecer o convite e a oportunidade de ter dela participado. Obrigado, Tereza. Eugênio? Eu queria outra vez cumprimentar os organizadores do evento, o Instituto Fernando Henrique Cardoso, a Folha de São Paulo, pela pertinência do tema, pela atenção que dedica a isso. Também gostei muito de participar. Acho que nós tocamos em todos os pontos, inclusive nos pontos sensíveis, e conseguimos fazer isso num plano produtivo, elevado, e também por isso, não só pelo tema, mas como também pela forma, eu saio daqui muito satisfeito de ter participado e contribuído para isso que aconteceu aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Eugênio. Marcum? Bom, eu reitero aí os agradecimentos e os elogios aí à iniciativa e à oportunidade, e me lembro de um episódio que eu cobri como repórter da Folha de São Paulo, e eu estou tentando aqui há uns 10 minutos lembrar o nome do personagem, que era a posse de um dirigente de uma instituição municipal, em que ele suprimiu o discurso e exibiu um abacaxi e disse, bom, agora que está comigo, vamos descascá-lo. Eu acho... Celso Matsuda. Não. Então é isso. Muito bem. O que acontece? Nós temos debatido isso pela imprensa, no parlamento, em várias oportunidades. Nós aqui, a Tereza e eu, o Eugênio, temos tido a oportunidade de discutir. Está na hora da gente começar a praticar, fazer coisas efetivas que caminhem na direção da construção de um sistema público de televisão em que a TV Brasil terá um papel importante, em que a TV Cultura já tem um papel importante, em que outras emissoras dos estados, das universidades, de outros setores têm que ter um papel relevante. Nós só vamos construir isso com trabalho e pluralismo. Muito obrigado, Marcum. Em nome do Instituto Fernando Henrique Cardoso e da Folha de São Paulo, agradeço a participação dos 3 componentes da mesa e a presença de vocês todos aqui para esses debates. Obrigado, boa noite.